Você já viu nesta edição do Jornal das 10 que o governo federal anunciou uma série de medidas para ajudar as vítimas das chuvas que devastaram a região serrana do Rio de Janeiro. Medidas acertadas a partir de uma determinação da presidente Dilma Rousseff, que inclusive visitou as áreas atingidas já na semana passada. Essa visita parece indicar uma mudança no estilo em relação ao ex-presidente Lula. Para falar um pouco mais sobre essa mudança, nós vamos direto a Brasília com a comentarista Cristiana Lobo. Cristiana, boa noite. Bom, já dá para ver um pouco do estilo Dilma em ação, uma mudança em relação ao presidente Lula? Boa noite, Grilo. Dá sim. Essa rapidez com que a presidente Dilma foi ao local mais atingido pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro mostra isso claramente. E também essa sucessão de reuniões que ela tem feito, de convocação de ministros, mostra isso, no ano passado, quando houve em Niterói, o presidente Lula foi a Niterói, mas demorou muitos dias para ir. O governador Sérgio Cabral estava viajando e não foi. Desta vez, o exemplo da Dilma Rousseff puxou também o governador Sérgio Cabral, que já foi mais de uma vez, mais de duas vezes à região. Então, eu acho que fica claro nesse momento dramático dessa questão do Rio de Janeiro, uma mudança de estilo em momentos de crise. O presidente Lula, ele se comunicava mais, ele falava mais, ele se apresentava mais. Eu achei que a presidente Dilma fez o que tinha que ser feito. Ela foi à região, deu uma entrevista, foi a primeira entrevista do mandato dela, foi uma visita sóbria, digamos assim, serena, mostrando a preocupação, a dor, se solidarizando com as pessoas atingidas, com as famílias, e determinando muita ação. E hoje, em Brasília, da mesma forma, ela continua nesse processo de cobrar iniciativas, a continuidade. Hoje ficou muito claro isso, ela não quer que sejam interrompidas as ações do governo federal e, ao mesmo tempo, quer trabalhar muito na área de prevenção. Realmente, como disse o professor Nobre aqui, esse sistema de alerta funcionando, avisando as pessoas, quer dizer, diminuiria a tragédia, o tamanho da tragédia, se as pessoas fossem avisadas e pudessem sair do local. Ao mesmo tempo, ela quer que o governo dê respostas mais rápidas, reaja mais rapidamente nesses momentos de crise. Por exemplo, eu conversei com o ministro da Saúde, que participou da reunião hoje, ele disse que vai preparar uma equipe para esse tipo de necessidade. Hospitais de campanha, uma equipe das Forças Armadas e Defesa Civil também foi uma orientação da presidente para que essas pessoas ajudem no resgate, pessoal da área de saúde também para ajudar no resgate. Ou seja, ela vai mais no detalhe das ações do que o presidente Lula, que se comunicava bem e dava grandes linhas para as ações de governo, mas ela me parece que ela vai mais no detalhe. Pois é, Cristiana, mas ela não está tão distante do presidente. Parece que ontem, quando ela voltava de Porto Alegre, ela deu uma parada em São Paulo e foi conversar com o ex-presidente Lula por 2 horas. Né? O que será que eles conversaram lá, hein? Pois é, o que saber, né? O que será que eles conversaram, né? Os assessores só confirmam que foi uma visita de cortesia. Foi exatamente como você falou, ela vindo de Porto Alegre, pousou em São Paulo, ficou por 2 horas e foi se encontrar com o presidente Lula. Uma visita de cortesia, segundo os assessores. Agora, Cristiana, boa noite. Já deu para serenar a briga aí nos bastidores entre PMDB, PSB, aquela coisa toda na disputa de cargos aí? Já serenou? Tá calmo? Tá debaixo do pano? Como é que tá isso? Como você falou, por debaixo do pano. É evidente que estão todos muito tensos, querendo muitos espaços no governo, mas essa briga pública foi um pouco amenizada por ordem da presidente Lula. E também, Lessa, ela decidiu que, como a gente já falou, que, por exemplo, as agências reguladoras não vão entrar na disputa por cargos, por disputa entre os partidos para indicar. E ela deu um detalhe a mais, ela não quer nem mesmo parlamentar que tenha perdido a eleição. Isso é uma modalidade muito conhecida
aqui em Brasília, quando o político vai para, como a gente chama, vai para uma eleição ou vai para um sacrifício, ele acaba sendo aquinhoado com um cargo no governo federal. O presidente Dilma pediu que as agências reguladoras não entrem nessa disputa, ou seja, a briga por cargos vai ser maior porque o número de postos parece que vai diminuir.